Professor, professor é a profissão mais bonita que tem e está entre uma das mais importantes. É difícil você dizer que algo é o mais importante em uma sociedade, etc e tal, porque tudo tem a sua devida importância, tudo está ali sincronizado. Mas professor, sem dúvida nenhuma, está entre as profissões mais importantes do mundo, de qualquer sociedade. E eu diria mais ainda. Eu diria que. Eu digo, né? Eu não diria, não, eu digo, é fato. O professor é a profissão menos valorizada que está tendo ultimamente, especialmente nos últimos tempos, com essa radicalização que estamos passando pela política. Tudo é culpa do professor, o professor está sendo massacrado, né? E eu gostaria de dizer para você, você aí que fala mal de professor, na verdade você não fala mal, você escreve sobre o professor. Se você o faz, eu gostaria de lembrá-lo que você teve um professor. Raramente, raramente, pode até existir, mas é raríssimo a pessoa que autodidata que aprendeu a ler e escrever sozinho sem ter nenhum professor. É também raro aquele que aprendeu a escrever em casa, ensinado pelo pai ou pela mãe, tá? E mais, o pai e a mãe que ensinou provavelmente teve professor, ok? Então, quando você senta na frente do seu computador ou você pega o seu smartphone ou tablet ou qualquer dispositivo com acesso à internet para escrever mal de um professor, para escrever criticando o professor, saiba que foi ele que te deu essa oportunidade. Sem ele, você não conseguiria escrever. Sem ele, você não usaria esses dispositivos eletrônicos, ok? Por mais precária que seja a sua educação, por mais precária que seja a minha educação, se eu consigo manusear aqui esse smartphone para gravar esse vídeo é porque eu tive professor, tá? Porque querendo ou não, tem que ler alguma coisinha aqui para manusear isso aqui, depois para publicar, tenho que escrever alguma coisinha, tenho que comentar. Então, quando você vai compartilhar ou comentar aquele seu post lá, né, que você se considera importantíssimo, tá? Você está fazendo porque teve professor, tá? Então você está criticando aquele que lhe ensinou a fazer isso, tá bom? Em compensação, esse pessoal valoriza. E não estou aqui demonizando a política também, não. É bom deixar claro, tá? A política também é importante. Mas esse pessoal faz essas críticas aí, valorizando políticos aí que a gente pode até questionar o valor deles, né? Então, esse professor aí, que na grande maioria das vezes, não totalidade, mas em boa parte, é funcionário público, que foi incluído lá, né, como sendo o tal dos parasitas, entre aspas, então, esse professor aqui te ensinou. Então, boa parte dos que estão aí compartilhando, escrevendo aí, eles foram ensinados por aqueles que foram chamados de parasita. E hoje você usa o conhecimento que aquele lá que aquela pessoa, com todo amor, com todo carinho, lhe passou para você chamá-lo de parasita, né? Então pensa nisso antes de fazer essa crítica. Tenha essa reflexão, tá ok? É evidente que professor é um grupo de pessoas e é muito grande, tem muitos professores no Brasil e no mundo. É evidente que tem ali um ou outro que tenha manifestação política, que faça política partidária, que participe da vida política partidária. Em primeiro lugar, onde é que está o erro disso? Qual que é o problema de um cidadão, seja ele de que profissão for, participar da vida política partidária de um país, né? Isso não tem problema nenhum em democracias, né? E graças a Deus ainda estamos vivendo democracia. Espero que continuemos a viver democraticamente. Então não tem problema. Mas não é a grande maioria dos professores que fazem isso. Sabe por quê? Talvez nem seja por falta de interesse, não, por falta de vontade, etc e tal. Mas é por falta de tempo mesmo. Porque o professor, além de trabalhar na sala de aula, ele tem que preparar as aulas em casa, tem que, na grande maioria, tem que corrigir prova. Então é um profissional que leva serviço para casa, tá? E em grande parte, em boa parte, não todos, mas boa parte deles ainda tem que fazer ali os afazeres de casa. É, porque entre aspas, aqui ó, abre aspas, ok? As domésticas que estavam indo para Disney
com o dólar baixo, certo? Essas domésticas têm o salário próximo do salário de um professor que alfabetiza. Porque aqui é bom deixar claro, né? Todo professor é importante. Qualquer professor, seja universitário, seja do ensino médio, mas o professor que alfabetiza é fundamental. Porque todos passam por ele praticamente, né? Todos assim, a grande maioria. Pelo menos todos que têm acesso à internet passa por ele, praticamente, né? Raríssimas exceções, igual eu falei, que se aprende em casa ou que é autodidata. Mas se você tem acesso à internet, se você consegue navegar na internet, é porque você teve um professor, pelo menos aquele professor, aquele primário ali, aquele professor ali da infância ali, que te alfabetizou. Às vezes não na infância, porque tem gente que vai alfabetizar depois de adulto. Mas ok, você teve aquele professor que te ensinou o alfabeto, que você sabe juntar as letras e formar sílabas, etc e tal. Porque é isso que te dá a condição de escrever. Então você teve esse professor. Esse professor é o menos valorizado. Tá? Ele tem um salário muito baixo. É o salário que aproxima do salário da doméstica. Que não deve ir à Disney, né? E não vai mesmo, claro. E como? A não ser que vá trabalhando, né? A não ser que vá acompanhando os patrões no serviço, óbvio. Porque como que ela vai com o salário que recebe? Não vai, não tem como, entendeu? Assim como o professor que alfabetiza, o professor que alfabetiza, aquele professor do primário ali também, a menos que seja de uma família, de alguma posse, etc e tal, vá. Para ir com dinheiro de salário também não vai, certinho? Então é bom vocês prestarem atenção nisso, né? E aí esse coitado desse profissional que realiza um trabalho maravilhoso, certo? É chamar de parasita aí, né? Não tem problema, é parasita, né? E o pessoal, ó, aplaude nas redes sociais, né? Bacana, etc e tal, né? Só que depois a pessoa foi lá e pediu desculpa, né? Porque viu que estava errado. Ainda bem, ainda bem. Então, pessoal, a gente precisa valorizar esses profissionais, todos, tá? Mas especialmente esse que alfabetiza, tá? Que você precisa, é essencial no mundo de hoje que você seja pelo menos alfabetizado. Então, o ensino médio, todo mundo concorda que a educação é importantíssima para o país, etc e tal. Mas desce a lenha nos professores e fala mal dos professores. Eu quero saber como vamos ter educação sem professor. Importante saber isso, né? Como que a gente vai ter educação sem professor? Então está aqui, né? A minha dica para você aí que critica professor. Pense antes, tá? Se você está fazendo é porque um professor passou pela sua vida. Sem professor você não acessaria a internet. Você não teria condições de usar um smartphone, um computador ou um tablet. Beleza? Ok? Vamos fazer essa reflexão antes de falar mal de professor. De uma forma generalizada. Tá ok? Estou falando quando você fala generalizando. E se você aponta um ou outro ali que comete erros, né? Quem cometeu erros de fato, ok, né? Aí é diferente. Tá? Agora, quando você fala da classe em si, você deveria pensar nisso antes, tá bom? Essa é a minha opinião. E se eu estou aqui defendendo professores aqui, é porque eu tive um na vida, tá? Porque se eu não tivesse, por mais admiração que eu tivesse por eles, mas se eu não tivesse passado nenhuma pela minha vida, eu não teria condição de manusear esses equipamentos aqui para fazer esse vídeo. E claro, esse vídeo aqui, ele não vai ficar só no vídeo. Eu vou fazer um texto também, publicar no Facebook. E vou fazer o texto por quê? Porque tive um professor. Aliás, tive vários, né? Claro. E lembro de todos eles que passaram pelo meu, foram importantíssimos e me ensinaram. Eu não estou dizendo que todos os professores são bons, mas eu estou dizendo que a classe, a categoria tem que ser defendida. Ok? E se tem um ou outro aí que não cumpre com o seu papel, não é um legítimo professor, que seja tirado. Não tem problema contra isso. Ok? Assim como tem policiais que não atendem direito o seu papel, assim como tem líderes religiosos que não atendem o seu papel. Toda profissão tem. Esses aí a gente elimina, tira. Elimina tirando da profissão, gente. Não é matando, não, pelo amor de Deus. Pensa direito, não vai pensar bobeira. Tira ali daquela profissão que não sabe. Porque às vezes ele tá na profissão errada, às vezes ele nem é uma má pessoa, às vezes se ele for para uma outra
para um outro ramo, para um outro setor, para outra profissão, vai tornar um excelente profissional, por que não? Né? Às vezes só está na profissão errada, às vezes escolheu errado, por alguma influência, etc e tal. Não é um bom profissional. Pronto, muda de profissão, não tem problema. Ok? Mas tem que se defender a classe. Queria pedir para vocês, se não é inscrito, se inscrever aí no canal, ativar as notificações, like no vídeo e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.